O iPhone 14 Pro completa 4 anos de lançado nesse ano de 2026. E apesar da idade, ele ainda consegue entregar um conjunto com muita potência, uma construção muito robusta e elegante e principalmente câmeras de excelente qualidade. E no preço no qual ele se encontra atualmente, muita gente já está topando pagar para ter esse pacote em mãos. Inclusive, se for o seu caso, você pode usar os links da descrição, onde eu pesquiso melhores preços para você e ainda você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Eu sou o Jorginho e esse vídeo vai trazer uma análise completa do iPhone 14 Pro para mostrar se ele vale a pena para esse ano de 2026. Então é um vídeo para te ajudar na escolha. E para mim é muito importante que você se inscreva no canal, já que a maioria da galera que está assistindo os vídeos não é inscrita. Bom, vamos parar de enrolação, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar falando do design do celular, que é muito próximo dos iPhones lançados até 2024, com a câmera tripla traseira no formato boca de fogão, que foi criticado, mas que até cai bem aqui, e a lateral reta, que se tornou marca dos iPhones. Na parte traseira, a gente tem vidro, que a Apple não especifica qual é, mas jura que é de ótima qualidade, e na frente tem a proteção do Ceramic Shield, o que já mostra um investimento aqui. Na lateral do celular, você pode ou não ter uma gaveta com suporte a uma unidade de chip, mas na maioria dos casos ele só tem suporte a chip virtual, suportando até 2 unidades simultâneas para uso. Também na lateral tem um botão seletor de modo sonoro, que é muito funcional e todo mundo que usa iPhone jura que é muito conveniente, é muito importante ter ele ali. Outro ponto muito importante é a necessidade do seu like, que mostra esse vídeo para mais gente e ajuda o canal a continuar crescendo. Então tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui no canal, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que tá ali do lado e dá uma apertada no badalo, que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui, e tem muita coisa boa vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular, que tem proteção contra água e poeira certificada pelo IP68, que nesse caso garante que você possa mergulhar em até 6 metros durante 30 minutos sem ter danos referentes à água, o que é excelente. Vale a lembrança de que a maioria da galera está comprando esse celular de vitrine, e celular de vitrine não tem proteção contra a água. Esse recurso só é válido para celular lacrado ou usado nunca aberto. Nada de mergulhar o seu celular. O celular é pesado, principalmente levando em consideração seu tamanho, que é pequeno a médio. Apesar disso, ele é muito elegante e muito dificilmente vai dar problema na pegada justamente pelo seu tamanho. Então, mesmo que você tenha mão pequena, não vai ter problema em ter esse celular em mãos. Por ter um tamanho pequeno, ele vai ter uma tela que acompanha, que é uma unidade de 6.1 polegadas. A resolução é que é excelente. Ela é muito próxima do Quad HD, o que nesse tamanho de tela dá uma nitidez muito boa. O material é o LTPO OLED, que a Apple, como tem que dar nome para tudo, chama de Super Retina XDR. A tela conta com certificação Dolby Vision e HDR10, que ajudam muito no consumo de conteúdo, e tem taxa de atualização de 120 Hz, o que é excelente. Além do mais, porque esse número é adaptivo devido ao fato da tela ser LTPO, ele varia entre 1 e 120 Hz. Também está presente aqui o True Tone, que ajusta a temperatura das cores na tela de acordo com o que o sensor de luminosidade detecta, tornando o consumo muito confortável em qualquer ambiente. E o brilho é de 2000 nits, o que não é o maior da atualidade, mas ainda assim é muito bom. Você não deve ter problemas para utilizar embaixo do sol. No topo dessa tela tem um Dynamic Island, que parece uma pilha um pouco feia, mas que se integra muito bem com o sistema porque é multifuncional. Ele tem integração com vários aplicativos e permite que você acesse informações rápidas durante o uso, que é muito bom. Essa pílula guarda os sensores, que funcionam muito bem. Utilizar o celular iPhone no automático é algo muito tranquilo. E também as partes do Face ID, que é o sistema de desbloqueio seguro, no qual a Apple confia muito e que cá para nós funciona muito bem. Além disso, nessa pílula está contida a câmera de selfie, que nesse caso é um sensor de 12 megapixels acompanhado por um sensor 3D para profundidade em fotos e desbloqueio rápido, e esse conjunto é acompanhado por um kit traseiro, com uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera ultra-wide e uma câmera telefoto de 12 megapixels, além de um sensor ToF 3D LiDAR. Para falar da câmera, vamos começar pelos problemas. O iPhone 14 Pro usa prioritariamente o sensor principal para fotos e vídeos, porém, o modo macro está acoplado na câmera ultra-wide, e isso gera um ruído chato,
onde quando você tenta focar um objeto chegando ele muito perto da câmera, ele troca da principal para ultra-wide com uma mudança bruta, o que gera um erro chato ali no vídeo, uma demora de foco muito grande e também a troca da posição instantânea, o que não fica legal para nenhum tipo de gravação feita aqui. Eu estou comparando com o iPhone XR e o iPhone 11 Pro, que são celulares mais velhos e que não apresentam esse problema. Você chega um objeto perto da câmera, ele foca, você tira o objeto, ele foca normalmente no fundo, sem nada do tipo. Eu acho inadmissível para um celular desse preço, com esse tanto de tecnologia embarcado, ter esse tipo de erro aqui. Não é possível que tenha passado ileso por toda a produção e lançamento do celular. E olha, é um erro que não tem solução. Você pode até atenuar o problema, mas você não consegue resolver ele completamente de forma alguma. Sobre a câmera de 48 megapixels que está embarcada, dificilmente um usuário comum vai fazer uso. É uma foto com mais detalhes e dados sim, porém o tamanho é muito grande. Enquanto a foto normal ocupa cerca de 1 mega, a foto em 48 megapixels ocupa cerca de 75 megas, acabando muito rápido com sua memória e sem trazer um benefício claro para quem utiliza para fotos casuais no dia a dia. A não ser que você seja profissional, dificilmente você vai utilizar. Agora, dito isso, as fotos feitas com esse celular aqui são maravilhosas, são excelentes. Ele tem um nível muito grande de detalhamento, as cores se parecem muito na foto com o que você está vendo diante dos seus olhos, e isso aqui vai muito bem. Tanto com boa luz, ele consegue boas fotos nas câmeras auxiliares, na câmera de zoom, na câmera ultra-wide, ele não tem uma perda de qualidade, ele consegue manter tudo muito bem e a fotografia se torna muito versátil. À noite você não tem ruídos enormes, você tem muito pouco ruído na verdade e uma qualidade de fotográfica muito boa. E isso se mantém também na câmera de zoom e na câmera ultra-wide. Todas as auxiliares funcionam muito bem em todas as funções. Isso te dá uma versatilidade muito grande na fotografia. No modo retrato, o sensor LiDAR ajuda no sensor de profundidade, ele consegue recortar muito bem o fundo com um desfoque bastante agressivo, melhor do que o natural que já vem embarcado, permitindo você fazer ótimas fotos. Nas selfies, você tem uma qualidade muito grande nas fotos, tanto no modo normal quanto no modo retrato, ele se sai bem mesmo em situações mais difíceis. À noite, ele não tem perda de qualidade, continua fazendo fotos muito boas com recortes muito precisos. O geral da câmera é muito bom. O sensor LiDAR que está presente no fundo do celular é útil em alguns tipos de uso específicos, já que ele lida muito bem com profundidades e afins. Então, para quem vai utilizar aplicativos de modelagem 3D, ele vai muito bem. E também o aplicativo de medidas se torna muito funcional quando você usa ele, já que você erra muito pouco quando você utiliza, mesmo sendo um celular que está fazendo essa medição. Um exemplo claro disso é o fato de ele identificar pessoas automaticamente e informar a altura delas. Aqui eu tive um erro de apenas 1 centímetro, o que é muito pouca coisa sendo que está sendo gravado por um celular. Já nos vídeos, ele é capaz de gravar em até 4K 60 quadros por segundo e a qualidade é impressionante. O autofoco trabalha muito bem, você tem um nível de estabilização excelente. É incrível como tudo aqui trabalha bem. O autofoco é muito legal, o alcance da câmera é muito bom, você tem uma estabilização de primeiríssima qualidade. Tem cores que são muito próximas no vídeo daquilo que a gente está vendo enquanto grava. Então tem uma margem de erro muito pequena gravando com esse celular. É totalmente compreensível quando a gente grava com ele. Muita gente que fala que a câmera do iPhone é muito boa para filmagem. Além disso tudo, está presente aqui o modo cinema, que grava em 4K até no máximo 30 quadros e promove um desfoque de fundo automático, como a gente vê nas câmeras cinemáticas mesmo. E olha, tudo aqui funciona muito bem, tá? O desfoque é muito consistente e realmente trabalha o tempo todo, mantendo o objeto principal do vídeo sempre em primeiro plano. Isso aqui é muito interessante porque muita gente busca usar o iPhone para gravações pessoais e tudo aqui vai muito bem. Eu acredito que todo mundo que tem o iPhone como objetivo principal para filmagem vai estar muito bem servido com esse celular aqui, apesar do tempo que ele tem de lançado. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone 14 Pro, uma câmera capaz de gravar até 4K em 60 quadros por segundo e que eu particularmente gosto bastante da qualidade. Tem muitas situações possíveis e ela não estoura, eu gosto da estabilização também e inclusive ela tem algumas outras funcionalidades, como por exemplo o modo cinema que grava em 4K até 30 quadros por segundo, porém com desfoque de fundo
todo o tempo, que é uma funcionalidade que muita gente gosta e que eu acredito que vai ser bem positiva para quem vai usar esse celular aqui. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam da qualidade geral, da captação do áudio, da estabilização e de tudo mais o que essa câmera traz. Agora vamos passar para falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa localizada na parte de baixo e uma outra na parte de cima, coladinha com a moldura. E o som aqui é de excelente qualidade. O som é bem alto, com a profundidade muito legal e graves muito presentes. E além disso tem a certificação Dolby Atmos para dar uma ajuda no consumo de conteúdo de áudio aqui. O celular não tem entrada para fone de ouvido, então o fone só se conectar na porta Lightning que fica na parte de baixo ou se for Bluetooth, que é a opção utilizada pela maioria da galera. Aqui está presente o NFC, então você pode utilizar o celular como cartão para pagamentos por aproximação e a rede móvel é o 5G, o que deixa claro que esse celular está muito pronto para uso a longo prazo em termos de dados móveis. Os armazenamentos possíveis são de 128, 256, 512 GB ou 1 TB. 128 GB já está ficando pouco, então recomendo sempre a partir de 256. Até porque aqui você não tem a opção de cartão de memória para expandir armazenamento. A tecnologia de transferência de dados é o NVMe, que é excelente e garante uma tramitação interna muito rápida dos dados, dando a fluidez no uso. E a memória RAM é de 6 GB, o que para esse nível de celular pode parecer pouco, mas ele não trava mesmo com muitas tarefas abertas. Parte disso se deve ao sistema operacional. Aqui a gente tem presente o iOS, que é criticado por muita gente por manter o usuário numa experiência um pouco mais quadrada, sem possibilidade de expansão ou uso externo, porém tudo aqui funciona muito bem. O sistema é fluido, tudo funciona como tem que funcionar, além de muito intuitivo. Então, para o uso simples, que a maioria do pessoal prefere, tudo nele funciona e ele vai muito bem. Hoje a gente está na versão 26 desse sistema operacional, que traz inclusive muitas opções de personalização que não estavam presentes em muitas versões anteriores e vem sendo muito revisto pela Apple. E os usuários se agradam bastante porque deixa muito o celular com a cara de cada um, e isso é sempre muito bem-vindo. A previsão é de que ele atualize pelo menos até o iOS 29, o que garante com folga pelo menos mais 3 anos de uso estável para esse celular aqui. É bom lembrar que o sistema é novo, ele não trava, porém ele tem consumido bastante bateria e forçado bastante o processador, que mesmo potente acaba esquentando um pouco. Esse processador é o Apple A16 Bionic, que é muito potente. Ele consegue rodar jogos com ótima fluidez e ótima qualidade. Tudo que está disponível para ele na App Store, ele roda sem nenhum problema e quem pensa em jogar com ele não vai ter nenhum tipo de empecilho nesse caso. Ele só não roda jogos AAA. E talvez os jogos nem sejam um ponto importante para você que está vendo esse vídeo, mas é sempre bom lembrar que o celular que vai bem nos jogos costuma ir bem, não só nas tarefas pesadas do dia a dia, como também em multitarefas diárias que você possa realizar. E em tudo isso, o iPhone 14 Pro vai muito bem, em que pese, na minha opinião, os iPhones em geral não sejam celulares feitos para jogar. E no caso do 14 Pro, o que mostra isso muito bem é a bateria. Aqui a gente tem um tanque com 3.200 mAh, que não é muita coisa não. Apesar do bom gerenciamento, ela não dura tanto, principalmente depois do iOS 26. O carregamento pode ser feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo do celular, e já está defasada. Os iPhones atuais já há alguns anos utilizam USB tipo C para carregamento. Ele tem suporte a 23 watts de carga, o que garante 60% carregados em 30 minutos, o que é um tempo mais ou menos, e 100% em cerca de 1 hora e 40, o que é muito tempo para carregar completamente. E ele não traz carregador na caixa, então pode ser uma boa você comprar um bom carregador por fora para fazer esse carregamento. É bom lembrar também que ele suporta o carregamento sem fio, tanto pelo método tradicional, que é o método de indução, quanto pela tecnologia proprietária da Apple, que é o MagSafe, que usa um carregador magnético permitindo que você acople o celular em bases e outros elementos para fazer o carregamento e que é muito bem-vindo. O pacote que o iPhone 14 Pro entrega é muito bom e muito redondo, porém cobra um preço um tanto salgado. Atualmente você encontra ele na faixa de R$ 3.500. O que não é um valor barato e coloca ele com muitos concorrentes de peso a depender, claro, do uso que você vai dar para o celular. Se o seu uso é mais focado em produtividade e explorar ações externas, o Samsung Galaxy S24 Plus pode ser uma melhor opção.
ou até o Xiaomi 14T Pro, que tem um uso bem parecido com o 14 Pro, porém custa um pouco mais barato. Já se você é um gamer, você quer um celular para jogar, o Nubia Red Magic 10R custa praticamente o mesmo preço e tem muitos recursos feitos sob medida para quem joga, então pode ser um celular mais importante, mais interessante. Já se você quer um celular buscando câmeras, principalmente na parte de filmagem, ou utilizar muito redes sociais, ou mesmo pagar um pouco mais caro num celular sólido que vai te dar um uso com muita longevidade garantida, aí sim, o iPhone 14 Pro é um celular feito para você. Para mim, ele vale muito a pena ainda para esse ano de 2026, apesar do preço, mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber da sua. Para você, o iPhone 14 Pro vale a pena para o ano de 2026? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que você tem aqui nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você pode comprar com os melhores preços e também tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. E aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.